Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas ao Laboratório da Imaginação. Hoje vamos bater um papo sobre ansiedade e a Covid-19, a pandemia da Covid-19. O que começou como uma doença local em Wuhan, na China, no final de 2019 e início de 2020, ganhou dimensões mundiais e chegou até nós, aqui no Brasil. Estávamos iniciando o ano de 2020 com perspectivas positivas, esperanças, planos, desejos, como fazemos geralmente em todo início de ano. Mas, de repente, uma notícia nos colocou em um outro cenário. Precisamos tomar cuidados que até então não tínhamos em nossa prática cotidiana. Passamos a usar máscaras para nos proteger, passamos a usar álcool gel, passamos a lavar as mãos frequentemente e fomos convocados a nos manter em casa, a nos manter em distanciamento social, a nos manter longe do convívio com as pessoas que geralmente encontrávamos em nosso dia a dia. Fomos convocados a nos manter distante dos lugares que íamos com regularidade. Fomos convocados a nos manter também afastados das pessoas que geralmente recebíamos em nossas casas. A ordem é: fique em casa. Como eu e você temos respondido a este novo cenário? Muitas pessoas apresentam medo, outras pessoas apresentam ansiedade, outras pessoas estão deprimidas, muitas pessoas não sabem o que fazer. O que você tem feito? Como você tem vivenciado essa experiência? Todas as pessoas experimentam periodicamente medo e ansiedade em graus diferentes. O que é o medo e o que é a ansiedade? Isso nós precisamos distinguir para entender aquilo que nós estamos sentindo neste período de pandemia. O medo, então, é uma resposta emocional, física e comportamental a uma ameaça externa imediatamente reconhecível. Por exemplo, um intruso que entra em nosso ambiente privado, um carro desgovernado sendo dirigido em nossa direção. Quando nós estamos vivenciando uma experiência de ameaça, a resposta corporal que nós ativamos é justamente um sistema defensivo que serve para nos proteger. Então, nós temos uma reação de luta ou de fuga, às vezes de congelamento e desfalecimento. São respostas que o nosso corpo ativa para que a gente possa enfrentar essa ameaça externa. Já a ansiedade está menos ligada com um momento exato de ameaça, podendo ser, inclusive, uma ansiedade antecipatória. Pode ser também uma ansiedade que persiste após a ameaça ou até ocorre sem a ameaça identificável. Podemos falar do medo e da ansiedade em ambos os modos, adaptativo e desadaptativo. O medo, no modo adaptativo, ele nos serve para nos trazer cautela, para nos colocar em uma situação de vigilância, ele nos serve como modo de proteção, para evitarmos situações que possam ser perigosas para nós. Por exemplo, quando você encontra uma cobra, quando você pensa de repente em sair de casa em um determinado horário que provavelmente possa ser perigoso, você aciona esse mecanismo que faz com que você, antes de tomar uma decisão por fazer algo, por se aproximar de algo, você pense justamente quais perigos aquilo pode
oferecer para você. E então você se aproxima com cautela ou evita a aproximação. Assim como o medo ele serve como um mecanismo de defesa, ele também pode ser desadaptativo. E quando que o medo é desadaptativo? Quando ele aciona em seu corpo sensações que lhe causam desconforto, justamente em momentos em que você precisa estar sob o controle de si mesmo. Por exemplo, você tem dor, desconforto no peito, tontura, sensação de instabilidade ou até desmaio, ondas de calor, de calafrios, náuseas, desconforto abdominal, palpitação, aceleração da frequência cardíaca, sensação de asfixia, de falta de ar, sudorese, tremores, em situações em que você deveria estar no controle de si mesmo. Então, assim, vamos citar aqui alguns exemplos. Você precisa viajar e para realizar essa viagem precisa entrar em uma aeronave. E de repente você tem fobia desse tipo de transporte. Você precisa acessar um determinado andar em um prédio e você não consegue entrar no elevador. Você precisa falar em público e de repente você não consegue falar em público por ter excessivo medo de se comunicar em público. Então, assim, o medo, de uma maneira desadaptativa, ele impede que você realize as suas funções sociais. Então, assim, ele acaba trazendo um prejuízo social à sua vida. Falamos sobre o medo sob uma perspectiva adaptativa, em que ele serve como um mecanismo de proteção, e falamos do medo sob uma perspectiva desadaptativa, quando ele se torna um transtorno e um obstáculo, um empecilho ao seu convívio social e às suas funções sociais. A ansiedade, de forma desadaptativa, ela nos coloca em estado de tensão, de preocupação, de irritabilidade constante, causando reações somáticas. Por exemplo, começamos a nos sentir agitados, nervosos, tensos, cansaço fácil, dificuldade de concentração, irritabilidade, tensão muscular, prejudica o nosso sono. Dessa forma, estar ansioso é estar em um estado desconfortável. Não auxilia na realização daquilo que precisamos fazer. Ao contrário, nos prejudica excessivamente. Então, nesse sentido, a ansiedade é desadaptativa e nós precisamos, então, buscar ajuda quando nos sentimos assim. Em 2019, a Organização Mundial de Saúde publicou um estudo identificando o Brasil como o país mais ansioso do mundo, com 18,6 milhões de pessoas caracterizadas como ansiosas. Se em 2019 nós já tínhamos esse tipo de característica, imagine com a pandemia da Covid-19 agora em 2020. Neste período em que estamos vivenciando a epidemia da Covid-19, é esperado, de fato, que tenhamos preocupações, medos, receios. Inclusive quando pensamos em familiares, amigos, pessoas próximas a nós que de repente nesse momento estão distantes. Não vemos com frequência, por conta do isolamento social. Isso tudo causa desconforto e é justamente por isso que precisamos desenvolver técnicas para fazer com que a gente consiga superar esse momento, viver esses dias de uma maneira menos desconfortável. Então, aqui tem algumas dicas que eu vou ler para vocês.
Primeiro, durma o suficiente e eficientemente. Coma bem, pelo menos 3 vezes ao dia. Mantenha contato com os seus colegas. Compartilhe as suas decisões. Atualize constantemente o seu conhecimento. Nessa parte de atualizar os conhecimentos, é preciso que cuidemos a respeito das informações que nós recebemos. Além do cuidado que precisamos ter em relação aos noticiários, tanto no que se refere ao excesso quanto à qualidade e à segurança das informações, podemos adicionar em nosso dia a dia a prática de hobbies, fazer coisas que nós gostamos, ouvir uma boa música, ler um bom livro, estreitar uma conversa com um amigo, com uma amiga que nos cause leveza, alegria, uma conversa boa. Não ficarmos falando de problemas, de dificuldades, mas falarmos de coisas agradáveis que nós gostamos, uma comida que nós gostamos. Precisamos tornar o nosso dia mais leve. Isso é muito importante praticarmos nesses tempos difíceis que nós estamos vivenciando. Então estamos chegando ao final do Laboratório da Imaginação e eu quero ler para vocês uma frase retirada de uma obra escrita em 1947 pelo filósofo e romancista franco-argelino Albert Camus. A obra se chama A Peste, que por sinal nesse período da Covid-19 ela tem sido muito lida na Europa. A frase diz o seguinte: o que é natural é o micróbio, o resto, a saúde, a integridade, a pureza, se quiser, é um efeito da vontade, de uma vontade que não deve jamais se deter. A vontade que nós estamos exercendo não é apenas uma vontade exercida enquanto indivíduos, mas também enquanto sociedade. A sociedade inteira tem se organizado para lutar contra o vírus da Covid-19. Médicos, enfermeiros, profissionais de saúde que estão na linha de frente, eles têm lutado, exercido vontade para salvar vidas. Cientistas, estudiosos têm exercido vontade para encontrar a fórmula da vacina que nos traga imunidade a este vírus. As empresas, o mercado financeiro, o governo, tanto estadual quanto federal, têm encontrado maneiras de ajudar a população a sobreviver. Aquelas pessoas que perderam os seus empregos, que estão acessando os auxílios sociais que estão sendo disponibilizados nesse momento. Ou seja, enquanto indivíduos, enquanto sociedade, estamos exercendo vontade para vencer este vírus. Individualmente, precisamos fazer isso todos os dias, mantendo bons pensamentos, fé, esperança, desejo de continuarmos vivos e de nos mantermos saudáveis. Então, hoje eu acho que esse vídeo sobre ansiedade e Covid-19 nos convoca a esse tipo de reflexão. Nós somos também responsáveis por nossa saúde e assumindo os protocolos higiênicos que estão sendo orientados nesse momento, mas também tomarmos cuidado em relação à nossa vida emocional e evitarmos entrar em desespero, evitarmos ativarmos esses mecanismos ansiosos que nos leva a ficar excessivamente preocupados, a perder o sono, a ficarmos irritados e, enfim, devemos cuidar da nossa saúde, devemos exercer vontade para estar bem. Olá! Antes de encerrarmos o Laboratório da Imaginação desta semana, nós teremos uma participação especial com a Natasha Bazuni. Ela é psicóloga clínica, psicanalista, mestre e doutora em psicologia clínica. Ela também vai falar sobre ansiedade e a pandemia da Covid-19. Vamos ouvir a participação
da Natasha. Olá, Adalberto. Obrigada pelo convite para contribuir com o Laboratório da Imaginação. E aqui segue minha contribuição para o tema Ansiedade e Covid-19. Eu sou Natasha Bazuni, sou especialista em Psicopatologia e Saúde Mental e mestre e doutora em Psicologia Clínica. E hoje eu vou apresentar alguns pontos importantes do curso de atualização em Saúde Mental e Atenção Psicossocial na Covid-19 da Fundação Oswaldo Cruz. A Covid-19 tende a impactar a saúde e o bem-estar dos idosos, ainda que estes não sejam afetados pelo novo coronavírus. Por isso, um primeiro desafio envolve as repercussões psicológicas da pandemia ou mesmo as medidas adotadas para contê-la, com destaque para o medo, como a Adalberto já citou anteriormente, né? Como, por exemplo, o medo de ser infectado, de transmitir a doença, de vir a falecer ou mesmo de perder pessoas queridas, bem como a frustração e a solidão que podem ser provocadas ou pioradas em decorrência da mudança da rotina e do distanciamento social. Só que mesmo antes da Covid-19, muitos idosos referiam já se sentir mais isolados, né? De forma que essas implicações dessas medidas adotadas para conter a doença, elas têm um potencial maior ainda para amplificar o sofrimento nesses casos. Então, além disso, o avanço progressivo do tempo pode culminar em diversas perdas físicas, sociais e cognitivas para a pessoa idosa. Por isso, o contexto de pandemia de Covid-19 pode significar, além de outras situações de estresse, mais perdas em potencial, o que vai exigir imensa elaboração emocional do sujeito que envelhece. E assim, o acompanhamento psicológico é fundamental. Mas, além disso, tem algumas ações justamente recomendadas pela cartilha, com recomendações aos trabalhadores e cuidadores de idosos, que são as seguintes. Primeiro, orientar o idoso sobre medidas para manter a saúde, prevenir a infecção pelo novo coronavírus, acessar alimentos, medicamentos e outros suprimentos básicos para a vida cotidiana. Segundo, orientar o idoso sobre como manter as conexões sociais, ainda que não sejam as interações face a face, né? Mas que eles possam então fazer uso de outros recursos, como mensagens de texto, de áudio, de vídeo, telefonemas, cartas e até desenhos feitos pelos netos ou por outras crianças afetivamente próximas. Terceiro, ofertar ao idoso atividades como cursos online, leituras, músicas, bem como tentar manter encontros que já eram tradicionais, mas dessa vez de outras formas, né? De formas virtuais, em que ele possa de alguma forma manter ou entender que aquela rotina dele não está tão prejudicada assim. Mesmo nessas situações, é importante que o idoso possa ter um momento especial para ele. Então, que seja um banho, que seja uma caminhada, ou se ele não puder caminhar ao ar livre, que ele possa então apresentar recursos online para que ele imite ou copie. Formas de promover situações em que ele vai se sentir bem, vai se sentir retomando algumas atividades importantes para ele. Tá bom? E eu agradeço e me despeço de vocês até a próxima. E agradeço também a atenção de todos os residentes do Solar Vila Garrode. Um abraço. Obrigado pela atenção de todos vocês, amigos e amigas do Solar Vila Garrode. E de uma forma muito especial, obrigado pela participação sua, Natasha Bazuni, a contribuição dada hoje ao Laboratório da Imaginação. Todos nós somos gratos pela sua participação. Até mais, um abraço virtual para todos vocês. Tchau, tchau. Até a próxima semana.